O Salmo 107 é um salmo de gratidão. Ele exalta a bondade, a misericórdia de Deus, que sempre foi derramada sobre a vida do seu povo. Se estende isso também a cada um de nós até hoje. E, além de ser um hino de gratidão, ele inúmeras vezes vai trazer à memória que o povo estava ali em aflição, passando por algum momento difícil, algo difícil, e em sua angústia, em sua tribulação, em sua aflição, clamou a Deus e Deus ouviu e respondeu. Se a gente ler o salmo todo, é enorme, Ele vai até o versículo 43. Então, inúmeras vezes a gente vai ver no Salmo 107 escrito assim, que na sua angústia eles clamaram e Deus os socorreu. Mas eu quero frisar só alguns pequenos versículos, porque o que mais ficou gravado em meu coração foi o poder que a palavra do nosso Deus tem, tá bom? Então, a gente vai ler o versículo 1 e pula para o versículo 4 e segue, tá bom? No versículo 1 diz assim, é bem conhecido, esse versículo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 4 diz, andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a sua alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Lá no versículo 17, diz assim, os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor, porque a sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? E aí, o que é que a gente vê aqui, nos primeiros versículos que nós lemos, a gente vê um povo andando errante. E se a gente for olhar para os dias de hoje, como é que a população tem andado? Errante, Aqui diz que eles se sentiam sozinhos, famintos e sedentos. Eu sei que a Bíblia está retratando aqui a fome e a sede que o povo de Israel, por alguns momentos, teve que enfrentar no deserto. Mas a gente vê que hoje as pessoas também têm andado errante, com fome e com sede. Mas essa fome e essa sede não é uma fome física. Não é uma sede física. É uma fome e uma sede espiritual, da palavra de Deus. A gente pensa que não, a gente acha que as pessoas não querem ouvir a palavra. Eles podem até não dar ouvidos, mas dentro deles há uma fome e uma sede por esta palavra. Que muitas das vezes eles buscam preencher essa fome, matar essa fome e essa sede com coisas que nunca jamais vai saciá-los. Se a gente for parar para recordar da mulher de Samaria, a mulher samaritana, havia dentro dela uma sede insensável. Mas era uma sede pela presença do nosso Deus. Era uma sede pela palavra do nosso Deus. Ao início da história, pode parecer que ela precisava de um marido, de uma família, mas não era disso que ela necessitava. E o mundo lá fora anda necessitado, faminto e sedento. E muitas das vezes, como diz aqui no versículo 18, eles se encontram enfermos, às portas da morte. Aqui diz que eles abominaram todo tipo de comida, e chegaram às portas da morte. Mas a abominação da comida que existe hoje é exatamente esta, de abominar a palavra de Deus. De não ter, muitas das vezes, acesso genuíno mesmo, à palavra.
e por isso eles se encontram às portas da morte. Mas eu achei muito lindo quando no versículo 20 diz assim, né? Depois que na sua angústia eles clamaram, né? Deus os livra de suas tribulações. No versículo 20 diz que Deus lhes enviou a sua palavra e os sarou. Os livrou do que lhes era mortal. Então, assim, a palavra do nosso Deus, ela é como um remédio que sara. Na palavra de Deus, a gente encontra tudo que a gente precisa e necessita. Aqueles que se encontram enfermos na alma, famintos, sedentes, doentes, eles podem encontrar essa cura através da palavra de Deus. E existem, gente, muitos famintos e sedentos, doentes, até mesmo dentro das igrejas. E a gente precisa, como foi dito ontem, né, quem estava no discipulado, isso ficou muito claro, que a gente precisa levar essa cura. A gente precisa transmitir aquilo que nós temos recebido. Quando Deus enviou sua palavra para o povo de Israel, eles acolheram e foram sarados de suas mágoas, de suas feridas, dos seus complexos, dos seus achismos. E muitas das vezes é isso que está faltando. É a gente acolher essa palavra, permitir que ela nos trate, nos sare e transferir também essa palavra para aqueles que tanto precisam e necessitam. Todo mundo aqui conhece alguém que está faminto e sedento. Todo mundo aqui conhece alguém que se encontra enfermo, espiritualmente falando. E o remédio é um só. Eu sei que a medicina ajuda, né? Se a gente for levar em consideração aos doentes emocionalmente falando, né? É importante, a medicina ela ajuda, os psicólogos, né, psiquiatras ajudam, mas nada vai fazer um efeito como a palavra de Deus ela faz, porque ela é o remédio vivo. Né? A palavra de Deus é o verbo. Né? O verbo é Cristo, então é a única que é suficiente para sarar. Muitas coisas podem ajudar, mas somente e apenas a palavra de Deus é capaz de preencher, de curar, de nos ajudar a vencer o passado, de nos ajudar a vencer as tribulações presentes. E, às vezes, a única coisa que está faltando é a gente fazer o que inúmeras vezes o Salmo 107 disse. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Às vezes, é você que está faltando fazer esse clamor, se render, né, ao Senhor, de fato e verdade. Às vezes, você está deixando de ser um canal que leva esta cura também para quem precisa. Então, que a gente possa, né, se avaliar, que a gente possa olhar para nós mesmos e ver o que é que está faltando. Será que eu não sou essa alma que está sedenta, faminta e que preciso buscar, né, conhecer mais, e não é conhecer de saber, como foi dito ontem também no discipulado, né? De saber versículos e passagens bíblicas, porque pouco adianta eu conhecer a palavra e não conhecer o Deus da palavra. E não ter intimidade com esse Deus, né? No mundo que a gente vive hoje é tão fácil conhecer. Se você abrir o Google, né, vai ter inúmeras pregações, não é? Inúmeras pessoas falando de Jesus na internet, no Instagram, Facebook. O que não falta são pessoas pregando, falando da palavra. Mas quantos desses, de fato, vivem esta palavra? Tiveram um encontro verdadeiro, né, com o dono da palavra, com o verbo que um dia se fez carne e habitou entre nós. Então, se você é aquele que é o faminto, né, segundo a palavra de hoje, sacie sua fome, sacie sua sede. Aquela samaritana não deixou passar a oportunidade. E depois que ela se saciou, né, da fonte de águas vivas, ela não ficou só para ela. Ela correu para derramar na vida de outras pessoas. Acho que não tem passagem bíblica, né, que expresse mais o que o Salmo 107 diz como a história da mulher samaritana.
Ela estava ali, sim, sozinha também no deserto, né, com fome, com sede, doente espiritualmente falando, porque ela vinha de vários relacionamentos que não deram certo. Então, imagine quantos traumas essa mulher não carregava, mas na sua angústia ela clamou ao Senhor. Quando ela se viu diante do Senhor Jesus, ela só queria que ele mostrasse um lugar onde ela pudesse adorar a Deus, ou seja, um lugar que ela pudesse ter um real e verdadeiro encontro com ele. E se você não é o faminto da história, seja a mulher samaritana depois que saciou a sua sede. Vá lá, pregue, fale, testemunhe do Senhor Jesus, porque o que mais tem lá fora são pessoas famintas e sedentas, precisando desse remédio vivo, que é a palavra de Deus. Amém?